Oi, vamos lá? Vamos dar início ao nosso estudo dos determinantes. Continuando após matrizes, nós temos determinantes. Bom, o que seriam determinantes? Determinantes seria o resultado de uma matriz quadrada. Eu acho que todo mundo deve lembrar o que seria uma matriz quadrada. Matriz quadrada é aquela matriz que possui a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. Então, só tem como eu achar determinante de uma matriz quadrada. Então, eu posso ter matriz quadrada de ordem 1, que seria a matriz 1 por 1, matriz quadrada de ordem 2, que é a 2 por 2, e a matriz quadrada de ordem 3, que é a 3 por 3. Então, nós vamos falar primeiramente no determinante de ordem 1 ou de primeira ordem. Dada a matriz M, vamos lembrar o seguinte, primeiramente. Matrizes, toda matriz, a gente tem que representar os valores de uma matriz dentro de dois colchetes ou dentro de dois parênteses, tá? Toda matriz ela tem que ser representada dentro de colchetes ou dentro de parênteses. Para determinantes, nós vamos diferenciá-los, que para mim saber se é matriz ou se é determinante a gente tem que representar dentro de duas barras, tá? Então, quando for barrinhas, são determinantes. Se for colchete ou parênteses, se for assim, é uma matriz, tá? Então, vamos lá. Te dei uma matriz aqui, M, matriz formada somente por um elemento, que eu tô chamando ele de A11. O seu determinante é o valor do A11, ou seja, o determinante da matriz A11 é o A11. Então, se eu tinha aqui uma matriz de ordem 1, isso aqui é só para ordem 1, tá? Se o elemento que eu tinha na matriz M, então o meu determinante da matriz M vai ser o próprio elemento que tem lá dentro, que é 5. Agora essa daqui, qual que vai ser o meu determinante? O determinante dessa minha matriz vai ser menos 3. Parece uma coisinha boba, né? Mas o de segunda e terceira ordem a gente tem cálculo. Primeiramente, eu esqueci de falar, aonde que eu vou usar isso? Qual a aplicação dessa tal de determinante? O determinante ele é utilizado para resolver alguns sistemas lineares, que é o próximo assunto depois desse daqui. E ele também ele é utilizado muito na geometria analítica para calcular a área de triângulos, tá dentro da geometria analítica, que é a matéria do ano que vem. Existe, teoricamente falando, essas aplicações, tá? Então, a gente vai usar ela mais lá na geometria analítica. No terceiro ano, você vai utilizar muito o cálculo do determinante, tá bom? Agora, o determinante de segunda ordem, que é de uma matriz 2 por 2. Então, como exemplo, eu tenho essa matriz M aqui. Ela tem uma, duas linhas e tem duas colunas. Então, a regra para determinante de segunda ordem diz para mim o seguinte: eu tenho que primeiramente descobrir diagonal principal e diagonal secundária. Quem é a diagonal principal? Diagonal principal é aquela diagonal formada pelos elementos que têm o mesmo número da linha e o mesmo número da coluna. Então, seria esses aqui. Então, essa daqui é a minha diagonal principal. E a outra diagonal que sobra, no caso, esta diagonal aqui, essa aqui é a diagonal secundária. Então, diagonal principal, A11 a 22, tá? O mesmo número da linha, o mesmo número da coluna. E a outra diagonal seria a diagonal secundária. Por que eu tenho que saber qual é a diagonal primária, principal e qual é a diagonal secundária? Porque, por regra, diz o seguinte: o determinante de uma matriz de ordem 2 é dado pela diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal e o produto dos elementos da diagonal secundária. Ou seja, eu vou pegar os elementos da diagonal principal aqui, A11 e A22, vou pegar e vou multiplicar, tá? Quando eu tenho duas letrinhas juntas, elas estão multiplicando. Então, vou multiplicar esses dois elementos e do resultado dessa multiplicação, eu vou diminuir, ó, eu vou fazer aqui uma continha de menos o valor da outra diagonal, que é a diagonal secundária. Então, multiplico esses dois aqui e vou achar o valor. Vamos ver um exemplo.
Vou dobrar essa folha aqui pra ficar mais fácil aqui. Vamos lá. Vou pegar primeiro diagonal principal. Diagonal principal é esta daqui. Vou multiplicar os valores. Eu tenho 2 e aqui eu tenho 5. Então, 2 vezes 5, 10. Agora, eu vou pegar diagonal secundária. Diagonal secundária é essa outra diagonal aqui, ó. 3 vezes 4, 12. Agora, eu vou diminuir, tá? Eu vou pegar diagonal principal, é sempre assim. Principal menos a secundária. Ou seja, 10 menos 12. O 10, ele não tem sinal, então ele é positivo. O 12 é negativo. Sinais diferentes, subtrai dá o sinal do maior. O maior é o 12. 12 tira 10, eu vou ter 2. Vamos para o outro. Ah, observa que aqui era um determinante, tá? Tava barrinha. Agora, o próximo exemplo meu aqui é parênteses, então ele não é determinante. Ele é uma matriz. Então, para me resolver, primeiramente, eu vou transformar ele num determinante. Simplesmente eu vou reescrevê-lo em forma de barrinha. Então, vou ter 2, menos 2, 5 e menos 5. Então, só passei para a barrinha para mim poder responder. Então, primeiramente, agora vamos fazer o produto da diagonal principal. Então, a diagonal principal é essa daqui. Tem sinalzinho, cuidado, vamos fazer o joguinho de sinal. Positivo com negativo. Negativo, 2 vezes 5, 10. Agora, eu vou multiplicar a diagonal secundária, que é essa outra diagonal aqui. Negativo com positivo, negativo. 2 vezes 5, 10. Agora, vamos fazer sempre diagonal principal menos diagonal secundária. Então, da frente, que é menos 10, menos esse de trás, que é menos 10. Vou colocar dentro de um parênteses aqui, porque já tinha um sinal. Então, agora vamos fazer o joguinho de sinal. Vou repetir aqui o primeiro. Negativo com negativo, positivo, 10. Sinais iguais ou diferentes? Sinais diferentes, subtrai, dá o sinal do maior. 10 menos 10, 0. Como é 0, não precisa nem preocupar com sinal, porque 0 não tem sinal.